sextou na vontade de se aglomerar, né? Todo mundo com vontade de se aglomerar, mas ainda não, ainda temos que esperar. Mensagem abaixo. Tá? Tudo bem? Dá um bom dia para os presentes, fazer a chamada. Andrei, bom dia, Andrei. Bom dia, Anne. Bom dia, Bruna. Bom dia, Zé. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Jaciele. Ficando gravado. Bom dia, Jaqueline. Bom dia, Daniel. Acorda, Daniel. Limpa a remela do zóio, bora começar a aula. Bom dia, Juan. Hoje é sexta-feira, macho. Bom dia, Júlio, destruidor de corações. Bom dia, Marco. Bom dia. Bom dia, Ricardo. E bom dia, Thaís. Tudo bem? Bom dia. Ricardo, moço. Tá, ainda toma água, um café bem quente aí. Então deixa a tela ligada aí. Fecha o vídeo e vai tomar um café. Viu? Rapaz, eu tô mais fraco do que caldo de peteca. O Júlio tá dizendo que tá mais fraco do que caldo de peteca esses últimos dias. Últimos dias não, Júlio. Últimos meses. Olha que o cara solteiro nessa época não pode se aglomerar. Não pode se aglomerar porque o vírus do Covid ninguém enxerga. Ele é invisível. Certo? Então, bora lá. Vamos dar início à nossa aula. Nós estamos trabalhando os artigos 14, 15, 16 e 17 do Código Penal. Na aula passada, vamos olhar o nosso caderno, como é que está nosso caderno. Vou desligar o áudio aqui dos demais. O Marco está com o áudio dele ligado. Deixa eu desligar aqui, porque senão vai atrapalhar. Ativar o mudo para todo mundo. Se alguém qualquer coisa escreve ou levanta a mão. Então, ó, na aula passada nós estudamos os crimes consumados, nós vimos o intercrimes, o caminho percorrido pelo crime, que vimos que a maioria dos crimes eles passam por algumas fases, na verdade por 4 fases. A primeira fase da cogitação é eu imaginar o crime que eu quero praticar, depois eu começo a me preparar para esse crime idealizado. Terceiro, eu inicio a execução do crime, aí sim o direito penal começa a se preocupar, e se der tudo certo, eu conseguir a composição plena do fato criminoso, esse crime irá se consumar. E aí nós vimos que o crime consumado, o Código Penal trabalha no artigo 14, inciso 1 do CP, e ele diz quando preenchido todos os elementos de sua definição jurídica. Definição jurídica se entende o tipo penal. Tipo penal, o artigo. Artigo, nosso Código Penal, na parte especial do artigo 121 até o 365, ele descreve condutas e penas. Então, são tipos penais que descrevem condutas e penas. Ele não traz os institutos como da parte geral que nós estamos estudando. E aí vimos que em relação à consumação existe uma classificação. Temos os crimes materiais, quando é que um crime é material, quando o próprio tipo penal ele descreve a conduta e o resultado, e esse resultado é indispensável para a consumação do crime. Esse resultado é indispensável para a consumação do crime. A maioria dos nossos tipos penais são de crimes materiais. Depois nós vimos que existe também os crimes formais. Nos crimes formais, o tipo penal também descreve a conduta e o resultado. Só que o resultado, ele é dispensável. Ele é dispensável. O crime já se consuma com a mera prática da conduta. Não precisa ter o resultado. Você praticou a conduta, o crime já se consumou. E aí eu dei o exemplo do crime de extorsão, corrupção passiva e concussão, dentre outros. Professor, e se o resultado também acontecer, se o cara pagou a propina, se o cara pagou o resgate do sequestro, isso é o que nós chamamos de mero exaurimento. O mero exaurimento vai influenciar na hora da dosimetria da pena. O juiz, na hora da dosimetria na pena, no próximo semestre, vocês irão aprender como é que vai fazer a dosimetria da pena. Então, na dosimetria da pena, quando o crime for formal e teve o resultado, o crime se exauriu, teve um mero exaurimento, o juiz vai aumentar um pouco mais a pena.
o juiz aumentar um pouco mais a pena. Aí vimos também que existe crime de mera conduta. No crime de mera conduta só tem esse tipo penal que eu conheço no Código, que é o crime de violação, invasão de domicílio, onde o tipo penal só descreve a conduta. O tipo penal, ele não traz o resultado. E aí vimos o crime permanente, que é aquele que se protrai no tempo, se prorroga no tempo, e aí, nesses casos, o flagrante também se prorroga no tempo. Vocês vão estudar próximo semestre, então, no 5º período, prisão em flagrante. E aí vocês vão ver que o flagrante dos crimes permanentes, ele também se prorroga no tempo. E aí, por fim, vimos o crime habitual. Os crimes habituais são aquele que exige reiteração de conduta. O melhor exemplo é o crime de curandeirismo. Normalmente, esses crimes vêm com o verbo, o núcleo do tipo, é o verbo manter. Então, manter. Para manter, tem que ter a primeira vez. Então, manter é reiteração. E aí nós passamos para o estudo da tentativa, que está prevista no artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Se eu não estiver enganado, nós não fizemos a leitura do código na tentativa. Vamos fazer a leitura do código. Deixa eu só ver se o código está certinho aqui. Vamos lá. O que é que diz o código em relação à tentativa? A tentativa. Estão vendo meu código aí? Não estão? Meu Vadimeco está aberto aí, vocês estão olhando. Tudo ok. Bora lá. Diz artigo 14. Diz se o crime 2, tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstância alheia à vontade do agente. O crime é tentado quando o agente inicia a execução do crime e o crime não se consuma por circunstância alheia à sua vontade. Aí o parágrafo único traz a pena, salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Professor, eu não entendi quando ele diz salvo disposição em contrário. Pode ser que exista alguma lei especial que traz outra sanção, outra pena para o crime da tentativa. Pode ser, deixou aberto, o legislador pode criar um tipo penal em lei especial e essa lei especial punir a tentativa diferente do Código Penal. Só lembrando sempre que a lei especial, ela prevalece sobre normas gerais. O nosso Código Penal, nós estamos estudando a parte geral. A parte geral, ele traz normas gerais. Essa tentativa aqui, do 14.2, são normas gerais para todo e qualquer crime, salvo se tiver uma lei especial e ele trouxer, e ele trazer consigo, uma pena diferente dessa. Se ele não trouxer, a gente vai aplicar a norma geral. Qual a pena? Eu vou fazer a dosimetria da pena, vou achar a pena que ele iria pegar se ele tivesse consumado e vou diminuir de 1/3 a 2/3. E como é que o professor, com o juiz, ele vai diminuir? Quanto mais próximo da consumação, menor será a redução. Quanto mais próximo do resultado, menor será a redução. E aí nós vimos as espécies, os elementos da tentativa. Para que ocorra a tentativa, primeiro eu tenho que iniciar a execução. Professor, quando é que se inicia a execução? Eu falei, segunda-feira, que o momento que se inicia a execução não é o momento que eu realizo o verbo do tipo, não. Não é no momento do verbo do tipo. O momento que se inicia a execução do crime é o momento imediatamente anterior ao núcleo do tipo. É no momento anterior ao núcleo do tipo. Porque senão nós vamos ter situações que o cara iniciou a execução e ele não vai responder pelo crime que ele queria. Por exemplo, do cara que está em cima do muro querendo furtar a casa e a polícia agarra ele em cima do muro. Como ele não iniciou a subtração, se nós fosse aplicar a teoria do núcleo, ele não responderia por tentativa de furto. Mas não, como é o momento imediatamente anterior, ele já está em cima do muro, ele iniciou a execução do crime de furto. Outro exemplo,
vamos escolher outro crime. Digamos que o cara, o Andrei Taradão, todo dia ele olha a vizinha dele indo para academia. Todo dia ele olha para a vizinha indo para academia. E isso desperta os instintos deles mais sacana. Esses instintos sacana, no direito penal, nós chamamos libido. A libido dele sobe, e ele resolve manter conjunção carnal com essa menina sem o consentimento dela. O que é que ele está fazendo? Ele está cogitando, Jaciele. Ele está imaginando, ele está idealizando um crime. Que crime? Um crime previsto no artigo 213, um crime de estupro. Ele quer manter conjunção carnal com a menina. E aí ele imagina, como é que eu vou fazer isso? Aí ele segue ela uns 2 dias, qual é a rota que ela vai para a academia, e ele percebe que no caminho tem um local abandonado, um local ermo, de matagal. Aí ele imagina, eu vou me esconder nesse local, eu vou precisar de uma corda para amarrá-la, eu vou precisar de uma fita para passar na boca dela para ela não gritar, e eu vou precisar de uma faca. Aí ele se prepara, que é isso, atos preparatórios. Comprar faca não é crime, comprar uma corda não é crime, comprar uma fita também não é crime. Então, os atos preparatórios também não são puníveis. E aí, quando é que vai iniciar a execução desse crime? Ele coloca a faca na menina, vai levando a menina para dentro do mato, e a menina grita. A menina grita e um vizinho socorre e chama os vizinhos, o vizinho segura ele. Qual o crime que ele irá responder? Por qual crime que ele irá responder? Se nós tivéssemos adotado, Júlio, a teoria do núcleo do tipo, só a partir do núcleo do tipo, ele não responderia por nada. Somente por constrangimento ilegal, por estar constrangendo a menina. Ele não iria responder pela tentativa de estupro. Por quê? Porque ele ainda não tinha iniciado a conjunção carnal. Só iria ser crime, ou pelo menos tentado, se ele pelo menos iniciasse a penetração do pênis na vagina dela. Se ele pelo menos iniciasse a penetração do pênis na vagina dela. Só no início da conjunção carnal era que configuraria a tentativa de estupro. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Por isso que o início da execução, Júlio, é no momento imediatamente anterior ao núcleo do tipo. Se ele levou já ela para lá com a intenção de estuprar, da libido dele, a polícia encontrou ele com a corda, com a fita, com a faca, tudo leva a crer que ele queria estuprá-la. Então ele vai responder por tentativa de estupro. Mas a coitada da menina não teve tempo de gritar. A coitada da menina, Júlio, não teve tempo de gritar. E ele já botou a mão na boca dele, botou a faca no pescoço dela, levou para dentro do mato, passou a fita na boca dela para ela não gritar. E ele... deixa eu só tirar aqui o som do meu celular que tá apitando. E ele, na libido, a libido dele estava tão alta, Anne, que ao tocar os seios dela, tirou a roupa dela, despiu a menina. Quando ele tocou nos seios dela, ele ejaculou. Ao ejacular, por absoluta impropriedade do objeto, não tem como ele consumar o crime da conjunção carnal. Não tem como ele fazer a penetração, uma vez que ele já ejaculou e ele se acabou. Por qual crime ele irá responder, já que não teve a conjunção carnal? Ele, ao tocar o corpo da menina, a libido dele estava tão alto que ele ejaculou. Ao ejacular, ele não teve mais fisicamente condições de manter conjunção carnal com ela. Por qual crime ele irá? Por tentativa de homicídio ou por homicídio consumado? De homicídio não, de estupro. Tentativa de estupro ou por estupro consumado? Lógico, gente. O crime de estupro, ele é mais amplo. O crime de estupro diz lá, manter conjunção carnal ou outro ato libidinoso diverso da conjunção carnal sem o consentimento.
ao tocar os seios da menina, ó, ao liberar a sua libido, o que importa a libido, ao liberar a sua libido, ele já consumou o crime de estupro. Ele já consumou o crime de estupro. Hoje em dia, o crime de estupro não é mais somente a conjunção carnal. É a conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Em Teresina, no Piauí, o juiz condenou o cara por estupro porque ele estava curiando a vizinha no apartamento pelo buraco da fechadura, ele curiava e se masturbava. E aí, assim, o macho pegaram todo dia um tarado, não podia ver a menina entrar que ele fazia isso. Ele foi condenado por estupro, mesmo sem tocar o corpo da mulher. O que é que define? É a libido dele. Se ele conseguiu liberar a libido dele sem o consentimento da mulher ou do homem, que o homem também pode ser vítima do estupro agora, não importa, o crime já se consumou. O crime já se consumou, beleza? Por isso que o início da execução do crime, eu esqueci de falar esse exemplo na aula passada, que ele mostra bem, se a gente não tivesse adotado o momento imediatamente anterior, naquela primeira situação, ele não ia responder por tentativa de homicídio, ele ia responder simplesmente por constrangimento ilegal, ia ser levado para a delegacia, o delegado ia lavar um TCO, antes da menina sair, ele ia sair primeiro do que ela. Isso é um absurdo, isso é um absurdo, certo? Então, bora voltar para o caderno. Bora voltar para o caderno. Então, primeira coisa, ele precisa iniciar a execução. Segundo elemento da tentativa, não pode ocorrer a consumação. Não pode ocorrer a consumação. Se ocorrer a consumação, o crime é consumado, não é tentado. E essa consumação, Jaciele, ela não vai ocorrer por circunstâncias alheias. Presta atenção que é circunstâncias alheias. O que significa alheia? É contra a vontade dele. É contra a vontade dele. Porque a vontade dele é o próximo elemento. Ele quer praticar o crime, o dolo da consumação. O dolo da consumação. Então, o terceiro elemento é o dolo da consumação. Ele quer praticar o estupro, ele quer praticar o furto. O quarto elemento, o resultado tem que ser possível. Porque se o resultado for impossível, nós vamos estar diante do artigo 17, do chamado crime impossível. O crime impossível tem os mesmos elementos da tentativa. A única coisa que muda, lá no crime impossível, nós vamos estudar mais na frente, o resultado lá é impossível. Aqui, para configurar a tentativa, o resultado tem que ser possível. O resultado tem que ser possível. E aí, se você preencheu esses 4 elementos, você vai responder pelo crime na modalidade tentada, você vai responder por tentativa. E como é que o juiz vai lhe punir? O juiz, ele vai pegar o crime que você praticou ou queria praticar, ele vai fazer a dosimetria como se tivesse consumado, e aí ele fechou a pena definitiva, 12 anos, no crime de estupro, que vai de 5 a 15 anos, ele fechou 12 anos. Como foi tentado, aí ele vai diminuir de 1/3 a 2/3. Como é que é? Quanto mais próximo do resultado, menor será a redução. Se ele já estava dentro do mato, já tinha tirado a roupa da menina, mas apareceu alguém, rapaz, foi por muito pouco que esse cara não estuprou essa menina. Ele não tinha nem tocado ela, só tinha começado a tirar a roupa dela. Foi muito próximo. Se foi muito próximo, o juiz só vai reduzir 1/3. Agora, ele foi agarrado no momento que ele atacou a menina. Ele atacou a menina. Então, tem um pouco mais de distância entre o crime, entre a consumação. Se está mais distante, maior será o desconto. Então, ele vai reduzir, em vez de 1/3, ele reduz 2/3. Então, nós paramos aqui, vamos continuar a aula. Para continuar na tentativa, falta a gente estudar as chamadas espécies de tentativa. Espécies de tentativa. A doutrina apresenta umas espécies de tentativa. Para que servem essas espécies de tentativas? Só para cair em prova. Tudo é tentativa. Mas aí eles trazem, ele diz que existe 2 formas de tentativa.
A primeira, letrazinho, é a chamada tentativa imperfeita. Imperfeita ou inacabada. Ó. Imperfeita ou inacabada. Ó. Pela inacabada é mais fácil de memorizar por que ela é inacabada ou imperfeita. Ó. Nessa aqui, o agente é impedido de prosseguir com o seu intento, deixando de praticar os atos executórios à sua disposição. Ó. Vou botar um exemplo. Tentativa imperfeita ou inacabada. A palavra inacabada quer dizer que ele não acabou. Ele não acabou o quê? Ele não acabou os atos executórios que ainda ele tinha. Como assim, professor? Ó, a tentativa imperfeita ou inacabada, ele inicia a execução, ele ainda tem atos executórios a cumprir, mas ele é impedido. Ele quer prosseguir, mas não consegue. Ele quer prosseguir, mas não consegue. Por exemplo, professor, o cara tem 6 balas, 6 projéteis. E aí ele atira da menina. Pá, pá. Dá 2 tiros. Quando ele vai dar o terceiro, uma pessoa pula em cima dele e o desarma. A menina não vem a óbito. Se ela não vem a óbito, ó, ele vai responder pelo quê? Ó, ele iniciou a execução e não ocorreu a consumação por circunstância alheia à vontade dele. O dolo de consumação, ele queria matar. Quem dá 2 tiros ou mais numa pessoa, ele quer matar. E o resultado é possível. Ou vocês acham que não, que a pessoa levar 2 tiros, não é possível morrer? Então, ó, preenche todos os elementos da tentativa. Sem dúvida alguma, Júlio, ele irá responder por tentativa de homicídio. Só que a doutrina diz, essa tentativa de homicídio, essa tentativa é uma tentativa imperfeita. Poxa, imperfeita é mais difícil de eu gravar. Mas, ó, imperfeita ou inacabada. Por que inacabada? Porque, ó, eu ainda tinha atos executórios a cumprir. Ó, eu não acabei, eu não esgotei os meus atos executórios. Eu fui impedido de prosseguir, mas eu ainda tinha, ó, 4 balas. Eu ainda tinha 4 balas. Então, a tentativa é imperfeita ou inacabada. Ela ocorre quando o agente ainda tem atos executórios a cumprir e ele é impedido de prosseguir. Bora botar esse exemplo aqui para ficar bonitinho. Memorizar. Exemplo. O agente é impedido de praticar todos os atos de continuar atirando. O agente é impedido de continuar atirando. Ó. Ele é impedido de continuar atirando. Se ele ainda tem bala, ele poderia ainda continuar a execução do crime, ó. Se ele poderia continuar a execução do crime, ele só deu uma facada. Ele foi impedido, ele poderia continuar. Ele vai responder por tentativa imperfeita ou inacabada. Imperfeita ou inacabada. Próximo. Se ela é imperfeita, a próxima vai ser a perfeita. A perfeita. A inacabada, essa aqui. Vou botar um P maiúsculo aqui para ficar igual. Essa é a acabada. Onde é que ocorre a tentativa perfeita ou acabada? Tentativa perfeita ou acabada, essa ainda chama de crime falho. Crime falho. Crime falho. Ó. Essa aqui, ele esgota, apesar de o agente
praticar todos os atos executórios à sua disposição, não se consuma o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. À sua vontade. Ó, gente, essa aqui é a tentativa perfeita. Perfeita, acabada. Por que acabada? Ele acabou, Júlia, ele esgotou todos os meios executórios. Ó, ele descarregou o revólver, pá, deu 6 tiros. E a mulher, teve um vídeo de um policial atirando no cara, o cara com a faca partindo para cima dele, e o cara dando tiro, e o cara grandão vindo para cima, bem para ele tiro. Meu amigo descarregou o revólver todinho, acabou a bala, deu com o revólver na cabeça do cara, e o cara não morre. Ele vai responder pelo quê? Tentativa de homicídio. Tentativa de homicídio. Qual espécie de tentativa de homicídio? Acabada, perfeita. O crime foi falho. O cara não morreu porque o cara é um Highlander. O cara é um Murral, o cara é o Lex Luthor, o cara é imortal. Ah, eu descobri outro imortal agora. O cara é o Wolverine, né? Também não morre. É o Wolverine. Não morreu. Outro exemplo. Eu errei todos os tiros. Eu sou ruim de tiro. Errei os 6 tiros no cara. Se eu errei os 6 tiros, eu vou responder pelo quê? Eu iniciei a execução do crime. Não ocorreu a consumação por circunstância alheia. Qual a circunstância alheia? A minha falta de preparo com a arma. Eu sou ruim de tiro. Ó, eu queria matar o cara que dispara 6 vezes contra o outro. Se ele disser que não quer matar, tem o dolo de consumação. E o resultado é possível. Se eu tivesse acertado os 6, com certeza ele teria morrido. Então o resultado é possível. Eu vou responder por tentativa. Como eu esgotei, eu acabei, Gabriela, todos os meus atos executórios, ó, eu vou responder por tentativa, e a doutrina diz que essa tentativa é uma tentativa perfeita. Uma tentativa perfeita ou acabada. Eu acabei, eu esgotei todos os atos executórios que eu tinha à minha disposição. Eu, inclusive, ainda peguei um pau, ainda joguei uma pedra, um pau na pessoa. Só que não acertei os tiros e não acertei o pau. É muito ruim de mira. Entenderam, gente? A diferença da tentativa perfeita. Como é que vocês vão gravar isso? Vou botar um exemplo nesse aqui. Ó, exemplo. Erro todos os tiros. Eu erro todos os tiros. Se eu erro todos os tiros, ó, eu vou responder por tentativa perfeita ou acabada. Gente, memorize a primeira. Memorize a imperfeita e inacabada. Se vocês memorizar a imperfeita e inacabada, o teu cérebro logicamente vai entender por que ela é acabada ou perfeita. Ó, inacabada. Inacabada porque eu não acabei os meus atos executórios. Eu não acabei a minha bala. Pense assim. Ó, a tentativa é inacabada porque eu não acabei as minhas balas. Eu ainda tinha bala, mas eu não pude mais atirar. Então, ó, eu vou responder por tentativa, uma tentativa imperfeita ou inacabada. Lógico que o meu cérebro, automaticamente, o inverso vai ser a acabada. Eu esgotei, mas não consegui matar. Eu acabei todas as minhas balas. Se eu acabei todas as minhas balas e não consegui a consumação, eu vou responder por tentativa perfeita ou acabada. Mas tem mais outra classificação. C, só que essa outra é mais fácil. E vocês pensam que isso aqui não cai em prova? Essa C e essa D caiu na última prova para delegado no Maranhão. Meu Deus do céu, besteira. Ó, a chamada tentativa incruenta ou branca. Tentativa incruenta ou branca. Quando é que a tentativa é incruenta ou branca? Quando o golpe não atinge o corpo
da vítima. Ó, naquela que eu disse, ó, eu errei todos os tiros. Se eu errei todos os tiros, não teve sangue. Não teve sangue. Se não teve sangue, ó, a tentativa é branca. Eu não acertei o corpo da vítima. A tentativa é branca. Então, ó, a tentativa pode ser imperfeita e branca, ou ela pode ser perfeita e branca. Como assim, professor? Ó, eu comecei a atirar, dei 2 tiros na menina, não acertei nenhum dos 2. O cara pulou em cima de mim, o policial, e impediu de eu prosseguir. Tentativa imperfeita. Imperfeita e ainda também branca. Eu não acertei nenhum dos disparos. Por sua vez, ela também pode ser perfeita e branca. Ó, eu esgotei os 6 tiros, esgotei. Eu acabei meus atos executórios, só que eu não acertei nenhum. Tentativa perfeita e branca. Ó, quando é que a branca não atinge o corpo da vítima? Não tem sangue. Não tem sangue. Lógico que a próxima só pode ser a tentativa cruenta ou vermelha. Professor, vermelha? Ah, então essa, o golpe atinge o corpo da vítima. Ó, quando é que a tentativa é cruenta ou vermelha? Quando o golpe atinge o corpo da vítima. Eu acertei os tiros, eu acertei o disparo, só que o cara não morreu. Olha o sanguezão lá, que foi lavado de sangue. Qual é a cor do sangue? Vermelha. Como ele não morreu, eu vou responder por tentativa, e a doutrina diz que essa tentativa é uma tentativa vermelha. Se eu conseguir esgotar todos os atos executórios, ela é vermelha e perfeita. Se eu não conseguir, ela é vermelha e imperfeita. E é assim que eles colocam em prova, ó, eles misturam essa classificação. É muito fácil essa classificação, não dá para perder essas questões não, viu? São questões que você não pode perder, é aquela famosa questão que ele te dá dada. É a questão dada. Para terminar a tentativa, existem crimes que não admitem a tentativa. Existem crimes que não se admitem a tentativas. E crimes são esses. Ó, vou deixar até em negrito. Crime culposo não tem, ó, eu por imprudência, por negligência ou por imperícia, eu praticar uma tentativa. Não tem como, não casa. Por quê? Um dos elementos da tentativa é o dolo. É o dolo de consumação. Eu quero um resultado. O resultado não ocorre por circunstância alheia. Então, não tem eu querer por imprudência, negligência ou imperícia. Nós aprendemos que o crime culposo, eu nem quero e nem aceito o resultado. Se eu quero ou aceito o resultado, o meu crime não é culposo. Eu vou responder pelo crime doloso. Então, ó, nos crimes culposos, não se admite a tentativa. Nos chamados crimes préter-doloso, também não se admite a tentativa. Quem são os crimes préter-dolosos? Ó, os crimes préter-dolosos, ele tem 2 condutas, ó, tem um antecedente e um consequente. Eu tenho dolo na primeira e tenho culpa na segunda. Eu tenho dolo na primeira e tenho culpa na segunda. Melhor exemplo de um crime préter-doloso. Eu dou um soco no Rony. Não, do Ricardo. O R é de Ricardo, você que era do Rony. Do Ronald. Eu dou um soco no Ronald. Ó, eu dou um soco, só um soco. Com esse soco, o Ronald cai e bate a cabeça no meio-fio e morre. Ó. Com esse soco, ele cai, bate a cabeça no meio-fio e morre. Tem um dolo no antecedente, ó. Se eu dou um soco na pessoa, em tese, quem dá um soco no outro, ele não quer matar. Você não vamos dizer que o cara que deu um soco no outro, igual o promotor, naquele episódio que o colega meu deu um soco no agente penitenciário dentro da delegacia,
e o promotor disse que ele queria matar, que aquilo era tentativa de homicídio. Meu Deus do céu. Se todo soco for tentativa de homicídio, o cara quer matar, nós estamos lascados. No máximo, ele quer o quê? Lesionar. No máximo, ele quer lesionar. Então, o que dá um soco, ele não quer o resultado morte. Ó, só que o cara caiu e bateu a cabeça. Se ele bateu a cabeça, ó, o resultado se deu por culpa. Então, teve dolo no antecedente, dolo na lesão e culpa no homicídio. Dolo na lesão, culpa no homicídio. Como o resultado foi o homicídio, e aí o homicídio foi culposo, é um crime pré-doloso, a mesma situação. Não casa o crime culposo com tentativa. Não tem, ó, eu não queria matar. Se não tem o dolo de consumação, eu não posso, ó, responder pelo resultado, ó, eu não posso responder pela tentativa de homicídio. Eu não posso, eu vou responder pelo homicídio culposo. Vou responder pelo homicídio culposo. Quem mais que não cabe? Nos chamados crimes unissubsistentes. Ó, crime unissubsistente. Quais são os crimes unissubsistentes? Aqueles que são praticados com apenas um ato. Um ato só. Se tem só um ato, não tem como fracionar. Ou eu pratico esse ato ou eu não pratico. Não tem como. Para que ocorra a tentativa, eu preciso fracionar. Eu preciso iniciar a execução do crime e não ocorrer a consumação. No crime unissubsistente, a própria conduta, ó, a minha execução, ela já é junto com a consumação. O melhor exemplo, a invasão de domicílio, de mera conduta. Ó, eu iniciei, é um ato só. Se eu entrei na casa, já era. Não tem como eu tentar invadir um domicílio. Ou eu invado, ou eu entro no domicílio, ou eu não entro. Não tem como eu fracionar, eu quebrar essa conduta, diferente dos outros crimes. Então, ó, nos crimes unissubsistentes, também, ó, não cabe a tentativa. Também não cabe a tentativa nas chamadas contravenções penais. Professor, é impossível acontecer a tentativa da contravenção penal? Não. Poderia até ocorrer, mas vocês se lembram que nós fizemos um quadro na diferença de crime e contravenção penal, e uma das diferenças é que na contravenção penal o legislador diz, ó, não se pune a modalidade tentada. O legislador colocou lá na lei da contravenção penal, não se pune a contravenção penal na modalidade tentada, ó, só consumada. Então, ó, nas contravenções penais não há que se falar, ó, não há que se falar na tentativa. O Júlio disse, Ave Maria, isso é um soco do Anderson Silva. Júlio, eu já vi um episódio, tinha um pagode aqui em Imperatriz, lá no Bafafá, quem é daqui mais antigo aí, deve conhecer, lá na Rua Ceará, perto, do lado do Minas de Prata, tinha um pagodão lá muito bom. E eu conheci um negão lá do Eletronorte, amigo meu, ele é grandão, ele deu um murro no cara lá numa briga, que a cabeça do cara rachou. Então depende do murro. O cara deu um murro que a cabeça rachou. Mas é um murro. Mas mesmo assim, o cara não morreu. Ele não vai responder por tentativa de homicídio. E não pode ser que o cara que dá um soco no outro, ele quer ou assume o risco de matar a pessoa. Ah, Maria. A não ser que seja aqueles tapas que tem no vídeo aí do Zuluzinho com aquele cara que dá tapa na orelha. Um tapa daquele ali já me matava. Vamos embora voltar. Ó. Quem mais, professor? Também não cabe tentativa nos chamados crimes habituais. Os crimes habituais. Quais são os crimes habituais? Naqueles que o próprio tipo penal exige o quê? A reiteração. Se ele exige a reiteração, não tem como. Não tem como iniciar a execução e não ocorrer a consumação. Não tem como. Ou eu reitero a minha conduta, eu prescrevo, ó, garrafada para a mulher, ó, lá o cara prescreve o curandeiro, ó, para curar as mulheres que estão com, como é que chama? Com a regulagem desregulada, ó, antigamente tinham chamado regulador Xavier. Aí ele passa a garrafada, só com mato enganando, ó, precisa, por crime de curandeirismo, ele reiterar mais de uma vez. Mais de uma vez. Como é que eu vou tentar com mais de uma vez? Não tem como casar a tentativa. Não cabe a tentativa nos crimes habituais. Ah, professor, então, ó,
não cabe nos crimes culposos, pré-doloso, unissubsistente, contravenções penais e crimes habituais. O pessoal que são concurseiro costuma fazer isso aqui. A gente está com saudade de quê? De tomar um chopp. Um chopp. Chopp, e é tanta vontade com chopp, é com 2C. Tomar um chopp com 2C. Crimes culposos, contravenções penais, habituais. Também aqui eu fiquei faltando mais um. Os chamados crimes omissivos impróprios. O garantidor. Os crimes omissivos, os crimes pré-dolosos, os crimes habituais e os unissubsistentes. Então, nesses crimes não se admite a tentativa. Cai muita questão na prova da OAB, só perguntando, dentre os crimes abaixo, qual deles é possível a tentativa? Ou então o inverso. Em qual deles não é possível, não se admite a tentativa? Aí eles botam homicídio, lesão corporal, tal, estelionato, concussão, eles botam os crimes funcionais para você ficar quebrando a cabeça. Meu Deus do céu, será que concussão? Mas na verdade a gente tem que decorar esses crimes aí. Tem vários macetes aí que o pessoal faz nesses livros. Com isso, nós terminamos o artigo 14. Nós terminamos a tentativa. Próximo assunto, nós vamos falar agora, Ctrl N, na chamada desistência voluntária e arrependimento eficaz. Esses aqui estão no artigo 15 do Código Penal. 14, consumação e tentativa. 15, desistência voluntária e arrependimento eficaz. Vamos dar uma lida lá no código para a gente entender e depois a gente copiar, tá? Bora dar uma lida lá. Não custa nada, vamos devagarzinho, a gente tem tempo. Calma, cautela, devagar, certo? É um assunto bom e são questões que a gente não pode perder. 14, 15, 16, 17, aluno, na verdade o cara não pode perder nenhuma de penal, porque é muito fácil penal. Essa parte geral aqui é boa demais, principalmente do segundo bimestre. Calma aí, deixa eu botar meu Vadimeco aqui. Bora, Vadimeco. Cadê você? Vai aparecer aí. Pum! Apareceu o Vadimeco? Acho que vocês estão vendo, Artigo 15 do Código Penal. Artigo 15 do Código Penal. O título já diz, desistência voluntária e arrependimento eficaz. Presta atenção, o 15. O agente que voluntariamente, presta atenção nessa palavra, voluntariamente, por sua vontade, circunstância inerente à vontade dele, não partiu circunstância alheia. Aqui o agente, voluntariamente, por sua vontade, ele desiste de prosseguir na execução, ele iniciou a execução, ou impede que o resultado se produza. Ele, não vai responder de 1/3 a 2/3. Ele só vai responder pelos atos já praticados. Então, na desistência voluntária, meus amados alunos, amados em Cristo, como dizem meus irmãos, meus amados em Cristo, na desistência voluntária, o agente, por sua vontade, por um ato voluntário, ele desiste de prosseguir. Como eu gosto de dizer assim, na hora que ele iniciou a execução, Júlio, após o início da execução, ele aceitou Jesus. Ele estava dentro do teu carro, para furtar o teu carro, fez a ligação direta. Quando ele foi dar a partida, ele recebeu uma luz divina. Baixou a luz divina no corpo dele e ele disse: aceito, Senhor. Eu aceito Jesus na minha vida como Senhor. Eu aceito. Se ele aceitou Jesus e partiu dele, ele não vai responder por tentativa de homicídio. Mesmo,
ele se converteu à igreja do pastor Valdomiro. Ó, ele aceitou Jesus. Se ele aceitou Jesus, ó, ele iniciou a execução. E por circunstâncias, Jaciele, por isso é que difere da tentativa, ó, circunstância inerente a ele, inerente, é como cai em prova, não vai dizer que é voluntário, vai dizer circunstância inerente. O que significa? Partiu dele. Se partiu dele, ele desiste de prosseguir, mesmo já iniciado. Como ele já iniciou, o Código Penal vai ter que punir ele. Vai ter que punir ele? Ah, tá. Então, se ele iniciou a execução e ele desistiu de prosseguir, ele vai responder pelos atos praticados. 2 exemplos, eu vou copiar depois. 2 exemplos para ficar claro. Primeiro, o cara que quer furtar o veículo. Ele quebra o vidro do meu carro, entra dentro do carro, faz a ligação direta do meu carro. Tchan. Quando ele vai dar a partida, ele aceita Jesus. Receba o Senhor Jesus no meu coração. Ô Senhor, perdoa. E ele deixa de prosseguir. Quando ele vai saindo do carro, eu aceito Jesus, o dono chega. Ele responde pelo quê? Tentativa de furto. Ó, letra A, tentativa de furto. Claro, gente. Professor, isso na prática acontece, não sei. Mas na questão da prova, a questão tem que deixar claro. Ó, eu vou dar um caso para vocês. Um exemplo que eu já fiz um júri com desistência. Uma da minha tese de defesa foi desistência voluntária. Ó, tem que deixar claro a questão que ele não prosseguiu porque ele não quis. Na tentativa, ó, ele queria prosseguir, mas não pôde. Ele foi impedido. Ele queria prosseguir, ele podia prosseguir, mas foi impedido. Não pôde. Aqui, na desistência voluntária, ele poderia prosseguir e ele não quis. E ele não quis, ó, ele não quis prosseguir. Ele poderia prosseguir, ele não quis. Partiu dele, uma circunstância inerente dele. Se partiu dele, ele só responde pelos atos praticados. Quais são os atos? Ele não quebrou o vidro do meu carro, ele não desmantelou lá na minha ignição do meu carro, ele vai responder pelo crime de dano. Ele vai responder pelo crime de dano. Olha a diferença, gente. A pena do crime de dano é mixaria. Se fosse pela tentativa de furto, o crime de furto vai de 1 a 4 anos. Mediante arrombamento, é um furto qualificado. Ele ia responder por um crime qualificado, reduzido a pena de 1/3 a 2/3. E ele não responde por tentativa, ele responde por desistência voluntária. Olha o júri que eu fiz. Lá em João Lisboa, meu primeiro júri, eu fiz o júri do João Grilo. Eu botei o apelido do meu cliente de João Grilo, que ele parecia aquele João Grilo lá do Chicó, lá do Alto da Compadecida. Ele, viciado, doidinho, desses doidinhos de rua, chegou no boteco perto da casa dele lá, e aí veio da bicicleta, e aí pediu um cigarro pro cara que tava bebendo uma cerveja no balcão. O senhor me dá um cigarro? Aí o cara disse, rapaz, eu vou lá dar cigarro pra vagabundo? Tira pra fora, vagabundo. Vai procurar tua turma, vagabundo. Eu vou sustentar vagabundo com cigarro? Não tem dinheiro pra comprar cigarro? Não fuma, porra. E aí ele pegou a bicicleta, desceu, foi lá embaixo, arrumou, pegou um 38 velho canela seco que estava escondido, voltou no bar, jogou a bicicleta, disse, e agora? Deu um único tiro, foi o júri do Matrix. Eu tenho uma pasta no YouTube que tem uns vídeos lá. Eu fiz o Matrix lá no júri. Ele deu um tiro no homem, uma distância de 3 metros, o homem, na hora da bala, desviou. E aí a bala pegou de raspão aqui no peito do homem. Ó, ele ainda tinha mais 3 projéteis. Ninguém fez nada contra ele, todo mundo pulou para debaixo da sinuca com medo. Ele só deu esse único tiro, montou na bicicleta e foi embora. Ou seja, ele iniciou a execução do crime de homicídio e ele desistiu. Desistiu por quê? Por circunstância inerente à vontade dele. Isso é desistência voluntária. Isso é desistência voluntária. Infelizmente, os jurados não entenderam assim, né? Condenaram ele por tentativa de homicídio. Ele chegou sorrindo no júri e saiu chorando, algemado, condenado. Certo? Então, e eu chorando também por ele. Então, ele foi condenado, mas isso é desistência voluntária. Iniciou a execução do crime e desistiu por vontade própria. Mas o tipo penal, ele traz dois institutos, a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. O outro exemplo de desistência voluntária é o cara que quer furtar a residência.
Aí ele entra na residência... Professor, Oi, escreve. por que no caso dele poderia ser Escreve, voluntário? Daniel. Escreve, porque da microfonia o pessoal não entende nada. Escreve que aí eu te respondo. Já o cara quer furtar a casa da Élica. Ó, ele entra na casa dela, ó, pula o muro da casa dela, tá dentro da casa dela. Quando ele tá dentro da casa dela, ele aceita Jesus. Ele aceita Jesus, sou Jesus, perdoa, desculpa. Ó, e aí ele sai. Ó, por que você não vai... O motoqueiro vigilante vai passando e agarra ele. É a questão disso. Por que você não continuou? Porque eu não quis, eu aceitei Jesus na minha vida. Ó, o que é isso? Desistência voluntária. Ele vai responder pelo quê? Por tentativa de furto? Não, ele vai responder só pelos atos praticados. Qual foi o ato que ele praticou? Ó, ele invadiu o domicílio. Ele vai responder por invasão de domicílio. O outro instituto é o do arrependimento eficaz. O que é do arrependimento eficaz? Eu vou dar um exemplo para vocês nunca mais esquecer. O arrependimento eficaz é o do namorado corno. O namorado corno, ó, ele descobre que está sendo traído, mas ele não tem coragem de matar a mulher. Ele fica louco, desesperado, mas não tem coragem de matar a mulher de tiro, nem de facada, não aguento nem ver sangue, não sei o quê. Aí o amigo diz, rapaz, por que tu não mata ela envenenada? Por que tu não mata ela envenenada? Ó, aí ele, opa, ó a ideia, ó. E aí ele convida ela para conversar na casa dele, ele faz um suco com bolo, oferece para ela o suco, o bolo, e ele bota chumbinho dentro do bolo. E aí ela come, ó, o bolo, inicia a execução do crime, ela come o bolo, ó, e aí poucos minutos depois ela começa a cair babando. Aí o que ele faz? Oh, meu Deus, você é o amor da minha vida, eu não consegui, o que eu fiz, gente, o que eu fiz? Se desespera, pega a mulher, bota dentro do carro, corre pro socorrão, chega no socorrão, os médicos fazem uma lavagem estomacal, ó, e ela consegue sobreviver. Ele iniciou a execução do crime e o crime não se consumou por circunstância alheia à vontade dele, só que essa circunstância não foi alheia, foi inerente, partiu dele. O crime não se consumou, ó, com a circunstância voluntária, voluntariamente partiu dele, inerente a ele. Se é inerente, ó, e foi eficaz, conseguiu salvar ela, ele vai responder por arrependimento eficaz, não por tentativa de homicídio. E como é a punição? Só pelos atos praticados. Quais são os atos praticados? Com certeza ela teve uma lesão. Ela teve uma lesão interna, ó, ele vai responder por lesão corporal. Bora para o caderno. Copia aí, Daniel. Nesse exemplo, o que é que tem esse exemplo? Eu não sei se vocês observaram. Tanto a desistência voluntária como o arrependimento eficaz, na verdade, é uma tentativa. Só que é uma tentativa não por circunstância alheia, por circunstâncias inerentes. Em ambos os institutos, ele inicia a execução e não ocorre a consumação. Se ele inicia a execução e não ocorre a consumação, isso é tentativa. Só que lá na tentativa, com a circunstância alheia. Já na desistência voluntária ou arrependimento eficaz, essa tentativa é uma tentativa por circunstâncias inerentes. Então, ó, bora escrever, botar no caderno. Primeira coisa, vamos falar sobre a desistência voluntária. Na desistência voluntária, o agente vírgula, por manifestação exclusiva do seu bem-querer, desiste de prosseguir na execução do crime. Observação. O agente abandona
o intento, a vontade, quando ainda tinha atos executórios para serem executados. Ele tinha que ligar o carro e ir embora no carro, sair no carro. Ele tinha que entrar na casa e levar os móveis no crime de furto. Mas ele parou. Por isso que se chama, de tentativa abandonada. Alguns doutrinadores chamam a desistência voluntária de tentativa abandonada. Um exemplo de desistência voluntária. Fulano quer subtrair o veículo. Beltrano pula o muro da casa, rompe o vidro do carro e, no momento em que ia ligar o carro, aceita Jesus, desiste e abandona o local. Então, nesse exemplo aqui, qual é a consequência? Ele vai responder pelo quê? Ele vai responder pela tentativa de furto, já que ele queria furtar, o veículo. O código diz que ele vai responder pelo quê? Somente pelos atos praticados. Consequência, vamos botar... voluntária, extingue a punibilidade da tentativa de furto, respondendo o agente, ele não entrou na casa por invasão de domicílio e crime de dano, ele não quebrou o vidro do carro e crime de dano, certo? Então, na desistência voluntária, ele inicia a execução do crime, ele ainda tem atos executórios, mas por vontade própria, por circunstância inerente à sua vontade, ele desiste de prosseguir. Se ele desiste de prosseguir por sua vontade, por conta própria, ele só vai responder pelos atos já praticados. Gente, isso tem uma diferença muito grande na pena. Ele só vai responder pelos atos já praticados. O próximo instituto, no mesmo artigo 5º, ele traz também a figura chamado acho que não tem CM aqui não. Arrependimento. Acho que não tem CM. Tem. Eu tô ficando doido. Arrependimento. Sexta-feira, gente. Arrependimento eficaz. Já no arrependimento eficaz, deixa eu fechar o vídeo porque eu estou no caderno aqui, capaz de cair a internet. No arrependimento eficaz, ocorre quando os atos executórios já foram todos praticados. Eu já dei o veneno para a menina. Todos praticados. Porém, o agente abandona o seu intento, desenvolve nova conduta, levou a menina para o hospital, desenvolve nova conduta para impedir o resultado.
preste atenção. O código diz que o arrependimento, ó, deve ser voluntário. O que significa voluntário? Ó, voluntário, ó, partiu dele, parte dele. Mas voluntariedade tem diferença de espontaneidade. Uma coisa que é espontânea, aí é só dele, é espontâneo. Já voluntário, não. O voluntário não precisa ser espontâneo. O que significa? Ó, se a minha mãe, que chegou na hora e viu a namorada, minha namorada babando lá, o que você fez? Você é maluco, tu tá doido? Leva ela para o hospital agora. E eu levo a menina para o hospital e ela é salva, ó, e ela é salva. Eu tenho direito, ó, eu respondo por tentativa de homicídio ou eu vou responder somente por lesão corporal leve, pelo estômago. Continua ainda o arrependimento eficaz? Sim, ó. Mesmo, ó, se eu for alguém falar para mim, ó, socorre ela, ó, porque voluntariedade é diferente de espontaneidade. Espontaneidade só parte de mim. Se terceiro, rapaz, tu é doido, não faz isso não, ó, e eu vou também, desde que seja eficaz, né? Desde que seja eficaz. Se for eficaz, eu vou ter direito a responder só pelo resultado produzido, só pelos atos já praticados, só pelos atos já praticados. Não afasta a figura do arrependimento eficaz. Se terceiro diz para mim, ó, para, não atira mais não, e eu desisto, eu desisto, ó, também é voluntário. Eu parei porque eu quis, eu poderia continuar, eu poderia não levar a menina para o hospital, mas eu levei, mesmo provocado, eu vou ter direito à desistência voluntária e vou ter direito também, ó, ao arrependimento eficaz. Vamos ver o exemplo desse aqui. Exemplo. Subiu o caderno aqui. Exemplo. Fulano quer matar Beltrano, dispara contra a vítima, e ao vê-la pedindo socorro, se arrepende. Não tem não. É doido. Se arrepende e a conduz até o hospital, onde é salva, mas sofre lesões corporais graves. Ó, então, dou 2 tiros na pessoa, eu quero inicialmente matar, inicio a execução, eu tenho uma bala, quando a pessoa está no chão, ela começa a pedir socorro. Não me mata, eu tenho filhos, não sei o que, tal. O que é que eu vou fazer? Eu me arrependo, deixo de continuar, ó, levo a vítima para o hospital e ela é salva. Ó, se ela for salva, foi eficaz, qual vai ser? Mas sofreu lesão corporal grave, qual vai ser a consequência? O arrependimento. O arrependimento eficaz de fulano extingue a punibilidade da tentativa, vamos dizer assim, homicídio, respondendo fulano pela lesão corporal grave. Ó, no arrependimento eficaz, ele esgota os atos executórios, ó, mas ele se arrepende
e aí ele consegue prestar o socorro e a vítima ainda consegue só sobreviver. Se ela consegue sobreviver, ele não vai responder por tentativa de homicídio, já que foi uma circunstância inerente a ele, não foi uma circunstância alheia. Se for inerente, ele vai responder somente pelos atos já praticados. Isso é arrependimento eficaz. Isso é arrependimento eficaz. Só uma observação. Na verdade, eu vou botar até atenção. Atenção. Não configura desistência voluntária a influência objetiva externa. O que é isso, professor? Influência objetiva externa. Tudo aquilo que não parte de uma pessoa. Se desistência voluntária ou se arrependimento eficaz, a circunstância tem que ser inerente, tem que partir de uma pessoa. Pode ser até um terceiro mandando ele pedir para ele parar. E ele resolveu parar. Tem direito também à desistência voluntária. Agora, se não partir de uma pessoa, não configura. Por exemplo, alarmes. Disparou a sirene da casa, o cara está dentro da casa, disparou a sirene do carro. Ele não furtou o carro por causa da sirene. Então, não foi uma circunstância inerente a dele, foi uma circunstância externa, alheia à vontade dele. Se for alheia, ele vai responder por tentativa de furto. Ó, um alarme, sirenes, acender uma luz, alguém acendeu uma luz na casa, ó, o motoqueiro vigilante, que passou apitando, a polícia, etc. Tudo aquilo que for influência objetiva externa, se ele desistiu ou ele se arrependeu por causa disso, não configura. Ele vai responder por tentativa, já que a circunstância foi alheia. Na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, a desistência tem que ser voluntária. A desistência tem que ser voluntária, tem que ser inerente. Presta atenção nessa palavra inerente. Na prova, eles botam circunstâncias inerentes. Inerente é aquilo que partiu do agente. Se partiu por qualquer influência externa, isso não é circunstância inerente dele. Ele tem que aceitar Jesus. Com isso, nós terminamos a desistência voluntária, arrependimento eficaz do artigo 15, falta o artigo 16 e o artigo 17. No artigo 16, nós vamos estudar, Ctrl N, o chamado arrependimento. Arrependimento posterior. É visto no artigo 16. Só com arrependimento posterior vai ficar para a próxima aula. Nós vamos parar aqui na desistência voluntária. Deixa eu ver aqui se o Daniel escreveu. Daniel, já que está com vergonha de escrever, eu vou deixar tu abrir o áudio aí e fazer a pergunta. Abre aí e pergunta aí, macho. O que é que tu ia falar naquela hora? Pergunta aí. Daniel, você está com a palavra. Tem alguém copiando ainda, gente? Estou deixando o caderno aí para vocês copiar. Alguma pergunta, alguma dúvida? Preste atenção. Dá, professor. Fala, Daniel. Só não entendi a parte que, tipo assim, né? Ele tentou matar porque ele atirou, mas eu só queria falar que foi uma... Desistência voluntária. Queria comprovar que ele teve arrependimento, né? Teve uma desistência. É isso que eu não entendi. Assim, como ele tinha mais bala, ele poderia continuar atirando, dar o segundo tiro, dar o terceiro tiro. E ninguém falou nada para ele, não jogou uma cadeira nele, não jogaram uma garrafa nele, não teve nada, ninguém tentou agarrar ele, todo mundo foi se esconder, ele poderia continuar atirando.
O homem, a vítima, continuou no balcão. Ele poderia ter dado mais 2 tiros. Não, ele pegou a bicicleta dele e foi embora. Então, em tese, eu tentei empurrar uma desistência voluntária. Tanto que não configurou. O jurado não entendeu. Entenderam que se ele atirou, ele queria matar. Se ele queria matar e não morreu, o cara não morreu com um único disparo no peito é capaz de matar. Não morreu por circunstância alheia. Qual a circunstância alheia? A vontade divina. Deus não quis, naquele momento, que o autor morrer, que a vítima morresse. Foi por isso que ele foi condenado por tentativa de homicídio. Mas eu, como defesa, eu posso alegar tudo. E eu, como defesa, entendi que ali cabia uma desistência voluntária. Se o jurado tivesse acatado a minha tese de desistência voluntária, ele ia responder só por lesão corporal leve, com a pena de 3 meses a 1 ano, muito pequena. Ele foi condenado por tentativa de homicídio simples. O juiz fez a pena, a dosimetria da pena diminuiu de 1/3 a 2/3. Ainda pegou uma pena alta, então tem uma diferença muito grande, certo? É porque nos crimes dolosos contra a vida, Daniel, no júri, a defesa pode alegar o que ela quiser. Ela pode até inventar a tese de defesa. Quem é que vai decidir? O jurado. Se o jurado entender, tu conseguir convencer o jurado, passou. Certo? Não sei se tu entendeu. Eu joguei, eu só fiz jogar. Entendi. Ele ainda tinha bala, mas ele não atirou mais para mim. Isso aí ele parou por conta própria. Se ele parou por conta própria, é uma circunstância inerente a ele. Só que o jurado entenderam que o único tiro já é capaz de matar. Se o único tiro no peito é capaz de matar, não aconteceu a desistência voluntária. Aconteceu foi uma tentativa de homicídio, porque se ele dá um tiro no peito, aí ele já tentou matar. Se ele tentou matar e não morreu por circunstância alheia. Qual foi a circunstância alheia? A vontade de Deus. Eu vou fechar o caderno, tá? Não sei se tem alguém copiando, eu vou abrir o vídeo aqui. Alguém tem mais alguma pergunta? Lembrando, o 14, ter o crime consumado. No 15, desistência voluntária, arrependimento eficaz. Na desistência voluntária, ele poderia prosseguir, mas ele desiste. Ele abandona a vontade. No arrependimento eficaz. Professor, e qual é a diferença da desistência voluntária com arrependimento eficaz? Já que eles estão no mesmo artigo, por que não poderia ser um só? Na desistência voluntária, o agente ainda tem atos executórios a cumprir. Ele ainda ia furtar o carro e ele desistiu. Já no arrependimento eficaz, ele esgotou os atos executórios. Ele já deu o veneno para a namorada morrer. Ele já deu o veneno. Ela já comeu o bolo já estava envenenado. Ele esgotou os atos executórios. Só que após esgotar, ele se arrepende, desenvolve a nova conduta e consegue salvar a vítima. Arrependimento. Obrigado, Hilário. Quase não sai essa palavra. Olha o crime de homicídio. Tá vendo? Faz hora que eu digo que não tem esse M. Olha esse M aqui, miserável. Aqui em cima não tem. Vou tirar. Uma coisa, gente. Senão, bom final de semana. 121 contra a língua portuguesa. Foi um homicídio. Foi, na verdade, um latrocínio. Estupro qualificado. Um estupro. Professor, Oi, José. Cadê a chamada, professor? só para confirmar, quando. Agora, bora lá. Só para confirmar. Você está me ouvindo? Fala, Jaciele. Quando, no caso, houver na prova a questão inerente, é da vontade do agente, né? Só para confirmar. Que o código fala em voluntariedade, não fala em espontaneidade. Então, se uma pessoa falar para ele, ei, rapaz, não mata o homem, e ele para, também configura a desistência voluntária. Se ele já acabou os atos executórios e a pessoa, rapaz, não faz isso, não socorre o homem, e ele socorre, também configura o arrependimento eficaz, certo? Mesmo, ele tem sido provocado por terceiro. Isso é voluntariedade, não é espontaneidade. Espontaneidade só se partisse dele. Não aceita a opinião de ninguém. Mais alguma coisa? A Élica, Andrei, vai ficar gravado. Anne, bom dia a todos. Bruna, Daniel, Diogo, Gabriel, Gabriela, Giovana, Jaciele, Presente. Jackson, João, Presente.
Júlio, Marcela, Presente. Marco, Ricardo, Ronald, Thaís, Vitória, Willar, Williana. Presente. Bom dia a todos, gente. Ó, fiquem com Deus. Cuidem-se, viu? Até segunda-feira. Beijo no coração. Tchau! Vamos desligar o vídeo. Saiam da sala, viu? Porque senão não tem como eu salvar a aula para alguém que quiser assistir.